O Caderno D começa agora. Você vai assistir a mais uma aula com profissionais da área de Direito da Rede de Ensino LFG. Nós vamos tratar da legitimidade no processo coletivo. A legitimidade. Liebman, ele já conceitua a legitimidade como que é o grande criador, né, das condições da ação, tais quais inseridas no nosso ordenamento jurídico. Ele conceitua a legitimidade como sendo a pertinência subjetiva da demanda. O que é isso? O que é pertinência subjetiva da demanda? Para que uma parte, a regra geral, a regra do CPC, a regra do processo individualista, para que uma parte seja legítima, pensem na ideia de legitimidade, da palavra. Legitimidade, ela é legítima, ela tem uma razão de ser. Para que haja essa legitimidade, seja justificável a presença daquela parte, deve haver uma correlação, uma correspondência entre aquelas partes que figuram na relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação jurídica de direito processual. Em outros termos, aqueles que são os sujeitos da relação jurídica de direito material, por exemplo, o comprador e o vendedor numa relação de compra e venda. São eles que, caso haja um conflito, têm legitimidade para figurarem como partes, autor e réu, na relação jurídica de direito processual. É meio intuitivo, né, gente? Então, vamos pensar, relação jurídica de matrimônio. Houve um conflito, eu quero pedir o divórcio. Quem são as partes legítimas? Marido e mulher. Relação de mútuo. Uma parte que empresta o dinheiro e que toma por empréstimo. Quem são as partes legítimas em caso de conflito? Essas duas partes. É fácil descobrir quem é a parte legítima. É só buscar aonde? Na relação jurídica de direito material. Essa é a regra. Essa é a legitimidade que o legislador, que a doutrina chama de legitimidade ordinária. A legitimidade ordinária, então, como regra no sistema, ela não precisa de nenhuma previsão legal. Vocês não vão ter um artigo no código que diga, olha, partes legítimas são no casamento, marido e mulher, na compra e venda, comprador e vendedor. Não precisa. Por quê? Porque é intuitivo. Em cada caso concreto, o advogado, o operador do direito que vai propor ação, ou o próprio juiz que vai verificar a legitimidade, ele vai buscar na relação jurídica de direito material quem são as partes legítimas. Ocorre que não existe só essa forma de legitimidade. Existe uma segunda espécie de legitimidade, doutrinariamente já bem definida, para casos excepcionais. É o que a doutrina chama de legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária, como uma exceção, só vai poder ser reconhecida naqueles casos expressamente previstos em lei. Então, há uma taxatividade. Para que seja possível a legitimidade extraordinária, o legislador tem que autorizar. Eu vou buscar na lei uma autorização expressa do legislador para essa legitimidade. E o que é essa legitimidade? Essa legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária é a permissão que o legislador dá para um outro ente, uma pessoa que não é o titular da relação jurídica de direito material, defender em nome próprio interesse alheio. Frise, gente, a gente não está falando aqui de representação, aquela representação conceito de direito civil. Porque na representação, aquela que, por exemplo, a mãe tem em relação ao filho menor de idade, então, uma ação de alimentos, o filho representado pela mãe que está entrando com a demanda, o representante está falando em nome alheio e não em nome próprio. Quem que é a parte na ação de alimentos?
O filho menor. Não é a mãe, é o filho representado pela mãe. Isso é um tipo de representação, mas não é o que do que a gente está tratando aqui. Na legitimidade extraordinária, eu tenho o autor, a parte, falando em nome próprio no interesse alheio. Então, quem que é a parte? Quem que é o autor da demanda? O legitimado. A legitimidade extraordinária também é chamada de substituição processual. Então, é o substituto que é a parte. A gente vai ver que esse conceito pode ser trazido para o processo coletivo. Então, nas demandas de ação civil pública, quem é a parte? A parte é o Ministério Público, não é a coletividade. A parte é a associação, não é a coletividade. É um outro ente que o legislador autoriza a tutelar em nome próprio o interesse alheio. Antes da gente passar daí especificamente para o processo coletivo, deixar claro pontuar algo que vocês já devem até estar lembrados da faculdade, que a falta de legitimidade, ela extingue o processo sem o julgamento do mérito, sem a resolução do mérito, como o legislador ouve por bem agora denominar. A legitimidade é uma condição da ação que deve ser preenchida para que seja possível que o juiz adentre o mérito do processo, para que o juiz possa manifestar-se a respeito daquela questão trazida nos autos. Então, falecendo legitimidade, não havendo legitimidade, o juiz nem vai examinar o mérito da causa. O processo vai ser extinto, sem resolução do mérito, é o artigo 267.6 do CPC. Bom, gente, passando então para o processo coletivo, vamos lá, vamos trazer todos esses conceitos que a gente estava discutindo até agora para ver como eles se aplicam no processo coletivo. Como eu falei para vocês, tendo em vista peculiaridades do interesse difuso e do interesse coletivo, não era possível trazer todos os titulares da relação jurídica de direito material para o processo. Porque quem eram todos os titulares? Nem sei. Quem são todos os titulares do direito a um ar não poluído, a um ar saudável? Quem são? Todos nós, mas eu tenho como identificar? Não dá. Então, a legitimidade ordinária, aquela que a gente viu que funciona para todos os casos concretos, para todos os casos no dia a dia do processo civil, não servia, não resolvia. Porque não era possível buscar na relação jurídica de direito material todos os titulares daquele direito e trazê-los para o processo. Era inviável, era faticamente inviável. Como resolver, então, esse problema? O legislador teria que escolher alguns entes, algumas pessoas, para serem representantes, para serem os legitimados a defender esses interesses de todos. E ele elegeu. Eles vêm no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, já alterado várias vezes, e no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Diz o artigo 5º, está aqui. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, ação civil pública, porque a gente está tratando da 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública. O Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, fundação ou sociedade de economia mista, associações, e daí os requisitos a gente vai ver mais para frente. Esse rol foi complementado, como eu disse para vocês, pelo artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ele vem para trazer alguns outros requisitos. Na verdade, ele não aumenta o número de legitimados, ele só prevê que, além ali das fundações, autarquias, sociedades de economias mistas, na verdade, qualquer ente da administração direta ou indireta do Estado vai poder defender os interesses difusos coletivos, e daí sim, individuais homogêneos,